Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de Capital News, a rúbrica do podcast Capital Talks, onde semanalmente falamos dos 2 ou 3 principais artigos que saíram no nosso daily e o que é que nós podemos aprender com eles. Mas antes de começarmos, uma rápida mensagem da XTB, o patrocinador desta rúbrica. Se não quiser sofrer golos, investe no treino. Ainda continua a fazê-lo. Por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Invista em ações e ETFs com a XTB. Escolha a XTB e invista em ações com 0% de comissões. Por isso já sabem, se querem começar a investir em ações, ETFs ou outros títulos de forma simples, rápida e barata, então abram conta na XTB. Vão encontrar aqui na descrição deste episódio o link direto para a abertura de conta. Começamos o episódio desta semana por falar de uma pergunta que é colocada muitas vezes, que é: eu quero investir e não sei em quê? E num dos artigos que saiu esta semana respondemos exatamente a esta questão. Neste artigo juntámos aqui 2 fatores. Em primeiro lugar, a gestão de risco e depois, efetivamente, no que é que podemos investir para fazer sentido em relação a essa gestão de risco. A gestão de risco é um tema que levanta sempre muitas dúvidas porque as pessoas não sabem propriamente o seu perfil. Obviamente que há uma série de testes que podem ser feitos, uma série de inquéritos para decidir se somos mais agressivos ou mais conservadores, mas ainda assim, no final de contas, as pessoas têm muitas dificuldades em perceber exatamente qual é o seu perfil de investidor. Neste artigo, a proposta que fazemos é eliminar todas estas ideias e todos estes achismos, como se chama no artigo, do acharmos que somos mais agressivos ou mais conservadores ou tudo isso, e tentarmos encontrar aqui uma forma bastante matemática, até bastante objetiva, de dizer exatamente qual será o nível de risco que cada pessoa deverá correr na sua vida. Obviamente que isto não é uma receita e obviamente que as pessoas podem também olhar para esta forma e questionar se ela faz ou não sentido, mas o objetivo deste artigo foi colocar esta questão de uma forma mais objetiva e retirar toda esta subjetividade que roda à volta deste tema. Este artigo vai então assumir aqui 2 coisas. Primeiro, qual é a nossa idade e depois qual é o nível de risco que queremos correr na nossa carteira. Para quem já anda mais ou menos por dentro deste mundo dos investimentos, já pode ter ouvido falar de uma escala que se chama SRRI, Synthetic Risk Reward Index, e que no fundo vai classificar entre 1 e 7 o nível de risco dos investimentos associado à sua volatilidade e, consequentemente, também à sua rentabilidade, porque sabemos que é uma daquelas grandes premissas do mundo dos investimentos, é que se queremos uma maior rentabilidade, temos que estar disponíveis também para uma maior volatilidade. E vamos assumir que o nível de risco máximo que a pessoa quer é o nível 7, o nível máximo, onde se vão enquadrar as ações, as criptomoedas, muitos dos ETFs mais voláteis e tudo isso, e vamos assumir que a pessoa está confortável com aquele nível de volatilidade, o que quer dizer que vai então até ao nível 7. Vamos então à parte da idade. Nós sabemos que a esperança média de vida em Portugal são 80 anos, e o que nós vamos fazer é então perceber qual é o ponto atual da vida da pessoa. E se assumirmos, por exemplo, que uma pessoa tem 40 anos, então está a 50% da sua esperança de vida. Então poderá assumir 50% do risco máximo do tal nível 7 que estamos a falar, o que quer dizer que a sua carteira de investimentos, em média, deve ter um risco ponderado a rondar os 3,5%. Isto significa que então uma pessoa que tenha 20 anos porque tem uma maior percentagem de vida pela frente vai correr um risco maior, uma pessoa que tenha 60 anos vai correr um risco menor. A lógica é sempre a mesma, é perceber qual é a percentagem da vida que a pessoa já percorreu e adaptar isso ao nível de risco máximo da sua carteira. Obviamente que isto pode não funcionar para toda a gente. Por exemplo, pessoas que não queiram investir em ações ou não queiram investir em ativos mais voláteis terão que adaptar e dizer que, por exemplo, o nível de risco máximo que querem correr é o nível 5 e não o nível 7. Então a lógica é exatamente a mesma. A pessoa com 40 anos estará a meio da sua vida, por isso poderá correr 50% do nível 5, ou seja, 2,5 e não os 3,5 que estávamos a falar. Esta é uma forma de tentarmos aqui colocar alguma objetividade, alguma matemática por trás de um tema que é bastante subjetivo, temos que reconhecer, mas que pode fazer sentido para muitas pessoas para ajudar a orientar a sua carteira de investimento. O segundo artigo desta semana é em relação à independência financeira e a tudo aquilo que se tem falado nos últimos anos sobre o tema do FIRE. Neste artigo começamos por explicar o que é o FIRE, o que é a independência financeira, reforma antecipada e, no fundo, o que está aqui subjacente é a ideia de conseguirmos acumular aqui um património suficiente para nos reformarmos muito antes da idade normal, digamos assim, da nossa reforma. Este conceito tem ganho muitos adeptos nos últimos anos, muitas pessoas novas, na casa dos 20, 30, que não se identificam com o padrão de vida normal, digamos assim, de trabalhar até aos 60 e tal anos e depois reformar-se com uma reforma muito, muito baixa, e então que realmente são pessoas que optam por viver uma vida muito mais regrada em termos de custos, ou seja, permite-lhes ter uma taxa de poupança e de investimento bastante acima da média, conseguem acumular um património bastante considerável e com isso então alcançar esta independência financeira ou talvez a reforma antecipada. No artigo fala-se das 3 principais formas de FIRE e que vamos aqui resumir de uma forma muito rápida.
Em primeiro lugar, o que se chama o Full FIRE ou Fat FIRE, ou seja, nós conseguimos acumular património suficiente para cobrir todas as nossas despesas. E aqui fala-se normalmente de 25 vezes as nossas despesas anuais, ok? É este o valor para o qual apontamos. Por isso, se tivermos 10 mil euros de despesas anuais, então teremos que acumular 250 mil euros. Obviamente que o que é que está aqui subjacente? Está subjacente o estilo de vida que cada um quer ter. Uma pessoa que quer uma vida mais regrada, obviamente tem um valor mais baixo. Uma pessoa que quer uma vida mais folgada terá naturalmente um valor mais alto. Um outro ponto que está também subjacente é que estes, por exemplo, 250 mil euros que estamos aqui a falar, parte do pressuposto que estão investidos a uma taxa de rentabilidade de pelo menos 4%. Aquela regra dos 25 vezes está baseada nos 4%. Qual é o conceito? Então, se eu colocar 250 mil euros que me rendam 4% ao ano, são os tais 10 mil que eu preciso para pagar as minhas despesas, o que quer dizer que os meus 250 mil euros efetivamente nunca são mexidos. Esta é a expectativa. Obviamente que em anos em que a rentabilidade seja superior, eu tenho duas hipóteses: ou deixo lá mais dinheiro acumulado e o meu património continua a crescer, ou posso ter um ano um bocadinho mais folgado em termos financeiros. Em anos em que a rentabilidade seja inferior aos 4%, obviamente que eu vou ter que consumir uma parte do meu capital acumulado, dos tais 250 mil euros, para fazer face às minhas despesas. Uma outra forma de olhar para o FIRE é o que se chama o Lean FIRE, ou seja, a lógica é exatamente a mesma: acumular património para suportar as minhas despesas. A diferença é que enquanto no Full FIRE esse património vai pagar todas as minhas despesas, no Lean FIRE vai pagar apenas as minhas despesas essenciais ou básicas, ou seja, estamos a falar da renda, estamos a falar das compras de supermercado, estamos a falar das contas da água, da luz. A lógica é exatamente a mesma, aquela conta das 25 vezes mantém-se exatamente igual, a única diferença é que o valor será diferente. Se eu tiver os tais 10 mil euros, ou seja, as minhas despesas totais que estávamos a falar há pouco, e apenas 6 mil forem despesas essenciais, então a minha conta será 6 mil vezes 25 e não 10 mil vezes 25, tudo o resto se mantém exatamente igual. O terceiro método que é falado no artigo é o que se chama o Barista FIRE, que eu acredito seja aqui um tópico até bastante mais interessante e mais aliciante e muito mais possível, na verdade, para muitas das pessoas, e que no fundo o que é que está aqui subjacente? Está subjacente eu conseguir acumular um património considerável para suportar uma grande parte do meu estilo de vida, mas eu trabalhar pontualmente, ou ter um trabalho em part-time, ou ter um hobby que transforme num negócio numa coisa muito, muito suave, que vá alimentar, no fundo, estas outras despesas que eu tenho. Ou seja, há aqui um equilíbrio onde eu estou tranquilo. No fundo, pode ser aqui um Lean FIRE acelerado, digamos assim, em que eu estou no meu modo Lean FIRE, ou seja, eu não tenho que me preocupar com as minhas despesas essenciais porque elas estão cobertas, mas, por exemplo, se eu quiser ir viajar, então eu faço ali um trabalho durante alguns meses para acumular esse dinheiro, vou viajar, volto e estou outra vez tranquilo. Ou seja, aqui a ideia é ter minhas despesas essenciais garantidas, não tenho que me preocupar com elas, o que quer dizer que eu não tenho que, obviamente, assumindo que estou confortável a viver uma vida muito simples e muito básica, digamos assim, eu não tenho que me preocupar com isso, eu trabalho pontualmente quando quero algum extra, porque obviamente sei que não o posso gastar do meu capital acumulado, porque senão vai comprometer o meu FIRE, e então vou pontualmente arranjando aqui trabalhos para suportar os gastos que são extra, digamos assim. Uma outra coisa que é falada no artigo e que normalmente não é falada, mas que eu acho que faz muito sentido, é pensarmos no valor do FIRE não enquanto capital acumulado, nesta questão das 25 vezes, mas sim enquanto uma perspectiva de cash flow, ou seja, ter ativos suficientes, ativos que possam ser ações, obrigações, ETFs, imobiliário, pode ser muita coisa, mas que esses ativos gerem cash flow, gerem fluxo de caixa, gerem rendimento real, regular, para suportar as minhas despesas. Ou seja, eu não estou dependente de uma rentabilidade, não estou dependente de uma acumulação de património, eu estou dependente de um retorno real, efetivo, regular dos meus investimentos, a partir do momento em que eu consiga garantir que esse retorno vai cobrir as minhas despesas e que obviamente poderão ser todas as despesas só essenciais, um bocadinho de tudo, depende do que cada pessoa quiser naturalmente, mas eu não tenho de me concentrar numa acumulação de património, mas sim numa geração de renda regular da forma mais passiva possível e que pague as minhas despesas. O terceiro artigo que vamos falar é sobre investimentos mais seguros, porque obviamente há pessoas que são mais conservadoras, há pessoas que não estão ainda numa fase em que queiram começar a investir no mercado de ações ou de criptomoedas ou de outra coisa qualquer, e então procuro aqui alternativas mais seguras, mas o mais rentável possível. É sempre importante perceber, tal como falámos no início, que há uma ligação muito próxima entre a volatilidade ou o risco e a rentabilidade esperada, naturalmente, e por isso investimentos com menos risco ou com menos volatilidade, naturalmente
naturalmente também terão menos rentabilidade esperada, mas ainda assim vamos tentar aqui encontrar algumas possibilidades de investimentos mais seguros e mais conservadores. O primeiro ponto são os tradicionais depósitos a prazo, ou seja, nós colocamos o dinheiro nos nossos bancos e em troca recebemos uma taxa de juros. Muita atenção porque existem muitos depósitos a prazo diferentes, muita atenção à taxa de juros, muita atenção ao pagamento de juros e ao prazo em que ele é feito, muita atenção à mobilização, se é possível ou não, isto quer dizer se eu consigo ou não resgatar aquele dinheiro e muitas vezes o que é que acontece? Um depósito a prazo que tem uma taxa de juros superior, muitas vezes não é mobilizável durante 6 meses, durante um ano, ou seja, se acontecer alguma coisa e eu precisar daquele dinheiro, eu não o consigo resgatar. A contrapartida é que, não resgatando, eu tenho uma taxa de juros bastante superior. Por isso, atenção aos depósitos a prazo. Existem depósitos a prazo para todos os gostos, com muitas formas, em muitos bancos, com muitas características diferentes, mas este claramente que é aqui o primeiro ponto nos investimentos mais seguros, digamos assim, que podemos ter, e seguros na perspectiva de uma garantia de capital, porque os depósitos a prazo são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, que vai até 100 mil euros por depositante, são uns dos produtos que estão integrados neste Fundo de Garantia de Depósitos e por isso são vistos como um investimento bastante seguro para quem é mais conservador ou para quem procura esse tipo de investimentos. O segundo produto são as contas poupança, que são muito semelhantes aos depósitos a prazo, mas normalmente são bastante mais flexíveis nos capitais mínimos, nas condições de resgate e, naturalmente, acabam por ter uma taxa de juros também inferior. São aquelas contas onde normalmente conseguimos pôr aqueles 25 euros todos os meses ou algo do género para ir acumulando algum património que depois podemos movimentar para um outro produto mais rentável. Ou seja, é uma coisa de mais curto prazo para aqueles, vamos chamar arredondamentos, aquelas pequenas quantias que nós conseguimos pôr regularmente de parte e que depois vamos acumulando ali para não estar a nossa conta à ordem, em cima de tudo, e depois nós acabamos por transferir para um outro produto mais rentável. Por isso as contas poupança são o segundo produto que falamos aqui neste artigo. O terceiro produto, os famosos certificados de aforro, que se falam muito. Nas últimas semanas houve até alterações às regras, mas ainda assim continuam a ser uma opção bastante interessante para quem procura um investimento mais conservador, de capital garantido, neste caso garantido pelo Estado, com uma rentabilidade que neste momento em que estamos a fazer este episódio está nos 2,5%, o que é uma rentabilidade interessante para o tipo de produto que é e quando comparado com as alternativas. Os certificados de aforro são instrumentos de dívida pública, ou seja, eu estou a emprestar dinheiro ao Estado e em troca recebo estes 2,5% de taxa de juros. A quarta opção são os certificados de tesouro, também dívida pública, uma coisa relativamente semelhante aos certificados de aforro. A diferença está na forma de cálculo da taxa de juros, enquanto que o certificado de aforro neste momento é Euribor a 3 meses, o que quer dizer que é uma taxa totalmente variável. Os certificados de aforro têm uma componente fixa e depois uma componente variável dependendo do PIB do país, ok? E por isso são instrumentos de dívida pública na mesma. Os capitais iniciais, montantes, são um bocadinho diferentes, a taxa de juros é diferente, mas ainda assim, na perspectiva de produtos de capital garantido como um investimento seguro, também faz sentido falarmos de certificados de tesouro. E por último, os PPRs de capital garantido. Muita atenção que às vezes há um erro de dizer que os PPRs são todos produtos seguros e são produtos muito conservadores e não são. Na verdade há PPRs para todos os gostos. Há PPRs que investem 100% em ações e por isso claramente não há segurança nenhuma nesse sentido. No entanto, existem PPRs com capital seguro e que por esse motivo enquadram aqui nesta lista. Têm a vantagem de ter todos os benefícios fiscais associados ao PPR, os benefícios à entrada, os benefícios à saída, obviamente com as limitações em termos de movimentação, que é preciso ter aqui algum cuidado. No entanto, aqui o PPR, se conseguirmos encontrar um PPR de capital garantido, que tenha uma taxa de juros relativamente interessante, se depois formos juntar a parte dos benefícios fiscais, podemos aqui maximizar a rentabilidade real e daí também estar aqui nesta lista de investimentos seguros que podemos fazer. E é este o resumo desta semana. Terminamos assim mais um Capital News. Não se esqueçam de dar o vosso rating e seguir o canal onde estiverem a assistir este episódio, deixar os vossos comentários, as vossas questões e teremos todo o gosto em falar convosco e saber as vossas opiniões. Obrigado e até à próxima.